Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre a vitória do Verdão sobre o River Plate, placar de 2-1, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, com gol de Gustavo Gomes e Vitor Roque. Verdão consegue uma grande vitória e com esse placar, Palmeiras precisa apenas de um empate no Allianz Parque para garantir sua vaga na semifinal. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Começar com ele então, o Palmeiras de Abel Ferreira, que não há camisa, não há ambiente, não há torcida que intimide este Palmeiras de Abel Ferreira. Eu tô contigo, ontem eu botei aqui, o pessoal tá meio conservador, falei, gente, ó, pode esquecer isso aí, 60-40 é time mínimo, e o Palmeiras voltou com 2-1 no Monumental, diante de uma torcida gigantesca do River Plate, que eu vou falar pra vocês, nos últimos anos, tá jogando com a camisa, Ana. Tá, com a camisa. E olha esse lá, ano tem né? investimento, tá? Você não dá nem pra falar que não teve investimento. Teve investimento, sim. Eu acho que é um time que, nos seus principais setores, deu uma envelhecida. Meio campo, zaga. Eu acho que isso conta muito, né? Contra o River Plate. E a gente é de uma geração que olha para brasileiro versus argentinos na Libertadores, a gente, né... A gente não ficava confortável, né? A gente falava, pô, o time brasileiro, exatamente. E isso nos últimos 10 anos se inverteu demais. E o Palmeiras puxou essa fila, né? Palmeiras, Flamengo vieram puxando essa fila. Tem títulos de outros times, mas eu quero dizer pela competitividade dessas duas equipes nesses últimos 10 anos na principal competição aqui do continente. E o Palmeiras é isso, né? Estudando para o jogo ontem, você vai olhar as estatísticas do Palmeiras, ele só fica atrás, em muitas das estatísticas, dos times mais tradicionais e da Libertadores em outras fases, atrás de Peñarol, River Plate, Boca Juniors, mas o Palmeiras é o brasileiro com mais disputas de Libertadores, batalha para chegar na 12ª semifinal, fez uma campanha incrível fora de casa, inclusive esse resultado ontem para mim, tô com você, estava te assistindo e concordando, para mim era 60-40, até mínimo, mais, né? No porque mínimo. o Palmeiras tem 22 gols na Libertadores, 13 fora de casa. Assim, o único resultado que o Palmeiras não foi 100% foi jogando dentro do Allianz Parque. Então, assim, fora de casa é um time que sabe competir e não só competir, ele sabe anular o adversário, não importa o tamanho e a força desse adversário, e isso ficou muito claro ontem. Porque eu acho que o Palmeiras não voltou com uma vantagem ainda maior, sofrendo o gol e a pressão que sofreu no segundo tempo. Acho que faltou ali... eu não concordei muito com as alterações do Abel, entendi, mas eu achava que tinha outras alternativas para mexer no time, para não deixar cair tanto, porque era óbvio que o River iria para cima, né, para tentar buscar o gol. Mas ainda assim é uma grande vantagem. Vencer o River Plate no Monumental de Nunes é muito difícil, só que eu vou trazer mais um dado. Os brasileiros que foram lá, sob o comando de Marcelo Galhardo, conseguiram vencer ou empatar. Então, assim, os brasileiros contra o Marcelo Galhardo lá no Monumental de Nunes, o Brasil é muito melhor do que o resultado do Munheco. Pois é, vou lembrar, você falava do River recente, né? Eu estava tentando lembrar aqui a fase em que River e Flu se enfrentaram no título do Fluminense em 2023. Foi a fase de grupos, né? 2-0 lá e aí no Maracanã 5-1. Faz alguns anos que eu acho que River... E o Boca também, que o Boca vive uma draga ainda maior, né? Intimida muito mais pela camisa, pela história. A gente teve uma belíssima final em 2018, decidida entre os dois, né, inclusive. Mas intimidam muito mais. Chegou na final 19 Boca, com o Flamengo isso, também. E o Boca chega na final eu acho que ali contra é o Flu sem River. ganhar de ninguém, gente. 2019 o River já vinha, depois que chegou na final 2020, já derradeira já. River Plate defende muito mal a área, River Plate não consegue competir. A gente se acostumou a ver times argentinos competindo muito, né? E aí você não conseguir competir. Tecnicamente, o Palmeiras é muito melhor. Se você não igualar o nível de competitividade e intensidade, o Palmeiras vai amassar como fez no primeiro tempo. O Palmeiras foi muito intenso, competitivo e tecnicamente sobrou com Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira jogou muito bem também o primeiro tempo. Então o Abel ele soube anular no primeiro tempo a equipe do River e no segundo tempo também concordo com a Ana. Algumas mexidas poderiam ser diferentes, mas é um Palmeiras que, para mim, eu falei isso na terça-feira no Tá Na Área, favorito a passar e favorito a chegar na final. Desse lado da chave, para mim o Palmeiras é o favorito, porque investiu mais, tecnicamente, se você for olhar a chave, é uma equipe melhor, só vai perder para ele mesmo. Só vai perder para ele mesmo. Então,
se mostrar esse nível de jogo que ele mostrou no primeiro tempo, vai ser muito difícil bater o Palmeiras. Ainda mais no Allianz, que tem um campo mais rápido, uma grama sintética, que é um jogo diferente. Se o River sair para jogar, vai tomar goleada aqui no Brasil. E só uma observação, Diga lá, do lado de cada chave, eu concordo com vocês que o Palmeiras ele é um dos favoritos aí para vencer essa Libertadores. Só que a gente está projetando, né, numa semifinal, pode acontecer um clássico. É exatamente Podendo essa é a minha pesquisa clássico, de agora. Né, porque a gente tem São Paulo e LDU do outro lado, né, no caso, na parte de cima ali da chave. Podendo acontecer um clássico, a situação se equipara um pouco mais. Continuo achando que o Palmeiras é um dos bons exemplos que a gente tem aqui no nosso futebol. A gente fala muito sobre exemplos ruins, sobre o que não fazer no futebol. Acho que o Palmeiras ele vem dando, sim, muitos sinais do que pode ser feito. Não necessariamente quando você não vence um título é um fracasso absoluto. Isso também é difícil para o torcedor incorporar, entender. Mas o trabalho que é feito no Palmeiras é um baita de um trabalho. Essa vitória de ontem saiu barato para o River. Saiu muito barato. Acho que dá até um ar de esperança para o torcedor argentino de, quem sabe, chegar num Allianz e fazer uma graça. Mesmo porque o Palmeiras, se teve alguma dificuldade na temporada, foi jogando em casa, né? Exatamente, justamente por isso, porque foi um amasso, assim. O Palmeiras poderia ter vencido demais, poderia ter encaminhado já essa classificação. Bola na trave, né? Continua achando que é favorito para passar, continua achando que é um dos favoritos para vencer o torneio, mas eu queria só destacar que há uma possibilidade de clássico aí na semifinal. Perfeito. Eu estava exatamente levantando isso, confronto São Paulo e Palmeiras, últimos confrontos aqui, porque eu acho que é a realidade. Você falou de possibilidade, eu acho que é a maior, inclusive. Vamos ver, o São Paulo começa a corrida hoje contra a LDU, tem uma certa dificuldade em jogar lá, né? Em 3 oportunidades perdeu todas, mas eu acho que a gente vive de jogar aqui, né? Então, e a gente vive a fase Crespo também, né? Tá muito bom. Deixa eu só pedir para voltar à ilustração do que você falava, Ana, dos brasileiros contra o River Plate do Galhardo, porque eu citei o confronto contra o Fluminense e ele não estava no comando, né? Isso aí. Mas então, em 2015, nas quartas de final, se enfrentaram River e Cruzeiro. Foi 1-0 lá e 3-0 aqui. Em 2018, na semifinal, River perde para o Grêmio, jogando em casa, mas depois ganha fora. Em 2019, na semifinal, o River empata lá com o Cruzeiro 0-0. Aqui também empata e nos pênaltis o Cruzeiro passa. Na Libertadores de 2020, nas oitavas, o Atlético Paranaense empata com o River e depois o Atlético jogando em casa. Depois o River lá vence 1-0. 1-0 contra o Atlético Mineiro em 2021, nas quartas de final, e depois 3-0 o Atlético Mineiro jogando em casa. Em 2024, na semifinal, nós tivemos um 3-0 Atlético Mineiro, primeiro em casa, e depois um 0-0 fora de casa. Pela Libertadores, agora, em 2025, ontem, como a gente viu, 2 Palmeiras, 1 River. É muito impressionante o que o Abel acha de Palmeiras dentro do Palmeiras. Todo ano ele acha uma peça que muda esse jogo do Palmeiras. Já tivemos o Endrick, que ele teve até alguma resistência, né? Depois veio o Estevão. Agora uma combinação na dupla de ataques, que ele até tinha parecia alguma resistência, né? Não, o Ele Vitor tentou Roque encaixar 3 atacantes, exatamente, né? Exatamente. Com a saída do Estevão, ele tentou fazer com que o time encaixasse 3 atacantes. Mas eu falei isso aqui na semana passada, que dá até pauta, porque todas as vezes que o Abel precisou reinventar o Palmeiras, ele conseguiu. E ele marchou para alguma coisa. Principalmente depois de uma eliminação. Isso, contra o Botafogo, brasileiro de 23, ele é eliminado na Libertadores. Isso aí. E aí ele reorganiza o time com o Endrick e vai buscar o brasileiro e supera o Botafogo e termina campeão. Algumas outras janelas menores, né, em Campeonato Paulista, agora na Copa do Brasil, caiu para o Corinthians, ele vai reinventa o time e também vai buscar ali se encostar no Flamengo no Campeonato Brasileiro e segue com essa campanha incrível na Libertadores. Mas, claro, ele tem um domínio absoluto sobre o elenco, desde sempre, e várias fases do elenco. A gente está falando, claro, desse super elenco da temporada de 25, mas o Abel já foi campeão com jogador da base, improvisando o jogador em outro setor, com 3 zagueiros, com linha de 4, assim, de várias formas. Então, assim, a gente já viu muito do repertório do Abel. E como eu estou usando uma frase que tem algumas coisas que a gente não pode normalizar, a gente falou muito sobre essa campanha esplêndida, né, do Palmeiras fora de casa, eu acho que esse controle também sobre o elenco é algo que a gente não pode tratar como algo normal. Porque ontem ele amarrou o jogo com uma substituição muito simples. Ele colocou o Andreas Pereira e o River não soube marcar, não soube o que fazer. O River estava claramente
despreparado para a mudança que era especulada até, mas a possibilidade era pequena, mas existia. E ele foi lá e amarrou o time, conseguiu, com o Andrés, que para mim fez uma partidaça acima da média, e o Abel mostrou, de fato, porque ele tem esse controle todo sobre o elenco. Só que esse mesmo Abel que tem o controle sobre o elenco também tem os seus erros, às vezes ele aposta num jogador que treinou bem e o jogador não entrou tão bem, como aconteceu no jogo de ontem, mas ainda assim, eu acho que esse grande trabalho que a gente vive do Abel aqui em todas essas temporadas, o Abel, em quase 6 temporadas no Palmeiras, ele tem uma derrota só contra time estrangeiro fora de casa. Assim, nos últimos 29 jogos só tem uma derrota. Então é muita coisa, é um aproveitamento altíssimo e de um Palmeiras que é o grande bicho-papão da Libertadores. Eu também estou nessa. E ontem eu achava que a gente ia ver o Andrés Pereira estreando no time titular. Até discutimos aqui, o Eric até falou, mas pelo que a gente viu no último jogo, e era o Evangelista, o segundo gol foi dele, e para mim era o óbvio. O Andrés Pereira vai estrear no time titular no lugar do Evangelista. No entanto, acertei parcialmente, né? Porque o Abel acha uma outra maneira de colocar o Andrés Pereira no time titular. Ele bota do lado direito, porque o Kelvin consegue dar essa largura e profundidade ali pelo lado direito. O Palmeiras é muito forte no último terço. E principalmente isso que a Ana acabou de falar, que o River não conseguia marcar, porque fazia a maioria por dentro. O Andrés Pereira, quando o Palmeiras tinha bola, ele andava para dentro e aí abriu o campo para o Kelvin. E aí do outro lado tu tem um Piquerez também, que é um lateral que pisa muito também na última linha, é um cara muito forte também no ataque. Joga com 2 meias. Fazia tempo que eu não ia jogar com 2 meias, Felipe Anderson e Andrés. E por dentro você preenche muito com o Flaco saindo, aí os zagueiros do River, eu saio ou fico? Se eu saio, eu abro espaço pro Vitor Roque, como foi o gol. Deixar de mano o Vitor Roque com o zagueiro é muito difícil, porque ele vai atacar, ele é mais forte. Foi o que ele fez no segundo gol do Palmeiras. Então, o Palmeiras realmente, no primeiro tempo, o Abel deu um nó tático no Galhardo, que não esperava o Andrés por ali, e ainda mais o Andrés andando para dentro do campo, fazendo maioria por dentro do campo com o Felipe Anderson, Flaco Lopes. Essa saída do Flaco Lopes deixa o cara assim, eu saio ou não saio? O volante que está marcando fala assim, mas se eu acompanhar o Flaco Lopes, eu vou abrir espaço. Aí quando você gera dúvida, aí é onde que o Palmeiras aproveitou as oportunidades. E para mim, no primeiro tempo mesmo, já tinha que ter feito uns 3-4-0, porque teve oportunidade para fazer 3-4-0. E por isso que amassou o Palmeiras. Gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras. Segundo tempo oscilou, que é normal também o River entrar no jogo, tentar pressionar, mas o Palmeiras, para mim, é favorito, continua sendo favorito, mesmo tendo o clássico, o Palmeiras continua sendo favorito pela organização do Palmeiras. O Palmeiras é muito organizado. Dá gosto de ver time organizado jogando, porque o Abel ele se reinventa. O tempo inteiro. Será que o Abel agora vai conseguir achar o time? Ele achou com o Rony, achou com o Veiga, achou com o Hendrick, achou com o Estevão. Aí a gente está sempre assim, agora não vai achar. Aí ele acha com Flaco Lopes e Vitor Roque. Aí tem uma contratação, Andrés Pereira. Para mim vai ser o grande protagonista desse Palmeiras. Mas é um Palmeiras que consegue ter profundidade no seu elenco, com os jogadores que chegam e os jogadores que estão no banco. Ontem no banco você tinha Rafael Veiga, você tinha Maurício, você tinha jogadores... Facundo, que conseguem também Martínez. Mudar um jogo. O Palmeiras tem muita profundidade, por isso que eu boto como o grande favorito dessa chave da Libertadores. Desse lado da Libertadores. Só numa carona do que o Felipe está falando, ontem, assim, prestando atenção no jogo, né? Claro que a gente fica ali muito no recorte da história que você está contando do jogo, né? Como comentarista, você está contando uma história, então você fica muito focado em contar aquela história. Mas em determinado momento, olhando o River atacando o Palmeiras se defendeu com linha de 4, com linha de 5, com linha de 6, e assim, é tudo muito mecanizado. Teve uma jogada que, eu não lembro quem, que saiu para fazer a pegada fora e ficou sem ninguém na cobertura. Automaticamente o Aníbal Moreno já entrou para não deixar a linha desprotegida. Então, assim, é um time que todos os jogadores parecem estar no mesmo nível intelectual, assim, eles estão entendendo exatamente o que o treinador quer, e eu acho que isso também é muito difícil, porque quando você tem um time que vence, um elenco que vence, e no meio você tem algumas frustrações, eu acho que o grande mérito também é como você faz para motivar esse time, né? Como você faz para reorganizar esse time depois de uma temporada ali que deu tudo certo ou que deu tudo errado, e para remodelar e para eles acreditarem que tem que continuar jogando nesse nível. Então, assim, também isso é muito mérito da comissão técnica, acho que também dos bons salários, né? Que eu acho que isso pesa bastante, né? Você
sabe que você joga num time bem estruturado. Então, não tem... Seu papel é jogar bola. Não tem que se preocupar com absolutamente nada. E eu acho que esse é o grande mérito dos bons projetos esportivos que a gente tem no Brasil, e o Palmeiras é um deles. Beliana, lá numa das primeiras falas aqui nas análises desse jogo, falou sobre o River vivo nesse jogo de volta, que é na casa do Palmeiras, né? Com o gol do Martínez quarta, o River vem devendo um gol para levar a partida para pênaltis e continuar vivo na disputa da Libertadores. Palmeiras enfrenta, curiosamente, a Ana trouxe uma derrota só, tem o Abel, né? Fora de casa, enfrenta mais dificuldade jogando em casa contra estrangeiros, jogando em casa do que fora. O River pode fazer valer essa... Não dá para chamar de vantagem, porque na real é do Palmeiras, né? O 2-1 ainda é do Palmeiras. Mas essa dificuldade do Palmeiras em casa pode virar uma vantagem para o River? Pode, né? O futebol ele ainda é o imponderável. Continuo achando o Palmeiras favorito. O Palmeiras tem dificuldade de jogar dentro de casa. Isso está sendo uma realidade da equipe alviverde no ano de 2025. Já estou perdida, 2025. Então, assim, pode acontecer, mas nada tira o favoritismo do Palmeiras. Continuo achando que o Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem mais projeto, tem mais estrutura para, quem sabe, ampliar essa vantagem, não sofrer dificuldades. Eu acho que o objetivo do Palmeiras no jogo em casa tem que ser esse. Não sofrer dificuldade, não ceder a números também, não ceder às estatísticas que não estão tão favoráveis assim. O Abel tem o time na mão, ele sai ontem falando, eu conheço esses caras. Né? E ele conhece mesmo. Ele se reinventa, ele recomeça, ele não tem medo. Assim, o Palmeiras veio de uma derrota, de uma eliminação muito dura na Copa do Brasil, contra o seu maior rival, e o maior rival que não tem a estrutura que o Palmeiras tem hoje. Perdendo em casa, né? Perdendo em casa. Perdendo em casa. E aí, muita gente já dava aquilo como terra arrasada. Não, o ano do Palmeiras continua. E continua muito bem. É um Palmeiras postulante a título nas duas competições que está vivo. Repito, saiu de lá, do Monumental, com uma vitória, com uma vantagem magra para o que produziu. Né? O desempenho do Palmeiras, principalmente na primeira etapa, dava margem para ampliar essa vantagem e fazer um jogo muito tranquilo dentro de casa. 90 minutos, mata-mata, uma expulsão, uma falta, um pênalti, tudo isso pode mudar a cara do jogo, aumentar a pressão. A própria torcida do Palmeiras, parte da torcida do Palmeiras, não vou falar todo mundo não, mas parte da torcida do Palmeiras colocando muita pressão em cima do Abel, em cima desses atletas. Um Palmeiras que perdeu duas peças muito importantes esse ano, o Estevão e o Richard Rios, mas é um Palmeiras que a todo momento se reinventa. Muito mérito do trabalho que é feito, da carta branca que tem o Abel. E, enfim, é um cara que não tem medo. A gente fala muito, Mário, sobre o eterno recomeço do Botafogo. Né? Porque o Botafogo, toda semana, ele parece estar recomeçando um trabalho. Toda semana ele contratando alguém. Está contratando alguém. Tem alguma coisa mudando no Botafogo. No Palmeiras, essas mudanças elas podem até acontecer, mas o Abel é tão seguro do trabalho que ele tem, ele conhece tão bem o clube, né, que ele representa, ele conhece tão bem os atletas que ele tem à disposição, que é um recomeço positivo e não um recomeço negativo como está acontecendo no Botafogo. Perfeito. Quero falar da dupla de ataque, então, que já é destaque no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, mais uma vez, impressionou pelo que fez, né? Na Argentina, o Flaco, todo mundo já conhecia, inclusive o próprio River, né? Um ano depois dele chegar no Palmeiras, quis contratar ele e o Palmeiras não quis nem conversa. Agora, o Vitor Roque... Olha ele aí. O Vitor Roque ontem deixou um baita de um cartão de visitas, porque a gente viu pouco o Vitor Roque no Brasil, no continente nem se fala. Acontece que o que a gente viu no continente foi uma final, em que ele, com 18 anos, carregou o Atlético Paranaense. Só que ontem ele enfrentou uma equipe argentina e parece que não sentiu. E a gente continua, gente, por mais que a gente fale da experiência, uma final de Libertadores com o Atlético Paranaense, né? Que ele decidiu aliás, jogou a final pelo Atlético Paranaense, perde o título para o Flamengo. Vai direto para o Barcelona, a gente está falando de um menino de 20 anos. 20 anos de idade. Então, ele está sendo reapresentado, talvez, ao continente, porque muita gente não teve oportunidade de vê-lo. Nós, como brasileiros, vimos pouco. Imagina um argentino. E ontem ele deixou um bom cartão, hein, Ana? Que cartão, hein? O Tigrinho ontem estava um leão, né? Porque, assim, ele está muito forte. Eu acho que é o mais próximo do que a gente viu ele com a camisa do Atlético Paranaense, só que melhorando, né? Com uma margem para crescer. Mais maduro, né? Porque a gente viu ele sair... E fisicamente também, né? Eu acho que ele sempre... Na época, se comparava muito ele com o Endrick, né? Quem é que vai jogar? Quem é o nome da seleção e tal. Enfim, agora, alguns anos depois, ele, com a camisa do Palmeiras, se aproxima muito daquele cara que a gente apostava tanto e que já não é só mais uma aposta, já vai se tornando uma realidade. E ele tem, acho que, para mim, tem muito claro isso, que o Mundial de Clubes fez ele mudar um pouco, virar a chave do que ele quer ser como um camisa 9.
Eu acho que ele percebeu, assim, isso é só achismo, tá, gente? E o staff, comissão técnica, quem trabalha com ele, quem faz a análise de desempenho dele, ele é um jogador que passou a dar pressão no goleiro, pressão na saída de bola, e era algo que ele não tinha tanto como qualidade. E esse ano ele trouxe isso para o futebol dele, tanto que a virada de chave do Vitor Roque, que era criticado, poxa, mas nossa, não vai jogar, para esse Vitor Roque que a gente está vendo agora, foi um jogo que ele nem fez gol, que foi um jogo contra o Atlético Mineiro, no Allianz, que ele batalhou pra caramba, o Palmeiras jogou bem e ele jogou maravilhosamente bem, assim, porque ele estava dando pressão. Então, acho que fisicamente ele vive um auge e por esse auge físico, o auge técnico chega junto, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, até cruel falar que é o auge, mas esse ápice que ele vive nesse momento, junto com o Flaco Lopes. E somando ao Flaco Lopes, eu lembro muito de uma entrevista do Abel há uns 2 anos, assim, no começo do trabalho do Flaco Lopes no Palmeiras, ele falou, ele não jogava, ia ser emprestado, ele falou, gente, calma, ele é muito novo, na época ele tinha 21 anos, ele vai se adaptar, ele é um jogador tímido, uma pessoa tímida, né? Então, assim, isso também conta para a evolução. Trabalho, o Palmeiras rodou aí, colocou outros camisas 9 e ele foi trabalhar e hoje é o arco e a flecha, né? A jogada que ele faz ontem do gol do Vitor Roque é coisa de maluco, né? E é isso, assim, mais um mérito do Abel, mas eu acho que também muito mérito dos jogadores que foram correr atrás, tanto o Flaco quanto o Vitor Roque. Ninguém ficou ali, vou jogar com o nome, sou a maior contratação da história do Palmeiras. Não, os dois foram trabalhar muito e o trabalho devolve, né? Eu acho que é isso que é o bacana de acompanhar dos dois nesse momento. E ainda tem o Paulinho, né? Que a gente está esquecendo disso. E ainda tem o Paulinho. Esse ano não. Mas ainda tem ele. Mas dentro disso que a Ana está falando, eu acho que a humildade dos dois reconhecerem que se completavam, e eu acho que é a chave do Palmeiras, a chave do Abel é a chave do Palmeiras e a chave deles também. Porque o ambiente faz com que o futebol ele apareça. Por mais que algumas coisas não estejam acontecendo, se o teu ambiente está bom, você está alegre com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está representando dentro do campo, as coisas começam a acontecer naturalmente, que foi o que aconteceu com o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Um disputava com o outro a posição. Agora não, os dois estão dentro do campo. E o jogo contra o Atlético Mineiro, que a Ana fala, o Vitor Roque não faz gol, mas ele dá uma assistência. Ele jogou muito. Ele dá uma assistência para o Facundo Torres, que ele briga pela bola, e aí ele entende que ele precisa ser esse jogador porque ele tem muita força. Se ele fisicamente ele usar isso que ele tem de melhor, ele vai sobrar porque ele é novo, ele é potente, finaliza bem, ele só precisa se entregar para o time. E é isso que os dois estão fazendo, eles estão se entregando para o time. E aí a humildade de reconhecer que eu preciso do meu companheiro, que estava disputando a posição comigo, fez com que eles subissem de nível. E aí quem ganha é o Palmeiras. O torcedor vai ficar, porque eles vão atropelar. Se eles não fizerem gol, vai dar assistência. Ontem a Renata deu um dado que nos últimos 15 gols do Palmeiras, o Flaco Lopes e o Vitor Roque participaram de todos. Nos últimos 15. E ontem também participaram, né, dos gols. Então, assim, são jogadores imprescindíveis, né, para o Palmeiras hoje, mas que eles precisavam voltar e, não, eu preciso correr para o meu companheiro e ajudar ele sem bola. E com bola, dar opção e um ser o arco e a flecha do outro. E é isso que o Palmeiras... eu continuo dizendo, o Palmeiras é favorito. É mais ou menos, já que a gente citou o Paulinho, mais ou menos o que viveram Paulinho e Hulk, né? Quando eles acharam um encaixe naquele Atlético Mineiro, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. E você, minha zagueira, e o Gustavo? Você tá doida pra falar do Gustavo Gomes, não tá? Pode falar. Muito, eu sabia. Eu tinha muito, certeza. Né? Eu tenho esse problema, não é desvio de caráter, vai. É porque ninguém fala dos zagueiros. Todo mundo tá falando aqui, com todos os méritos, obviamente, do setor ofensivo, mas esquecem, muitas vezes, que os zagueiros também fazem parte pra desse mim, coletivo. foi o melhor em campo, foi o Gustavo Gomes. Jogou muita bola. O Hero of the Match foi pro Vitor Roque, mas pra mim seria ele. Jogou muita bola. Foi o quê? Hero of the Match. Hero of the Match. Ela é international, cara. Tá pensando que... aula de inglês 4 vezes por semana, filho. Aí, tem que gastar em algum lugar. Mas jogou muita bola, mais uma vez, né? O Gustavo Gomes é uma das lideranças desse time, uma liderança emocional, uma liderança técnica, com toda certeza. Aí pega uma zaga que não marca ele na cobrança de escanteio também, pô. Deu uma mas grande eu bobeira, acho que ele né? também é meio... na verdade, ele é muito bom. A gente tá falando de um zagueiro nível AA.
e um elemento surpresa, né? É porque tem algumas coisas que vão acontecer, entendeu? É Ele tipo, não o Thiago pode Silva ser- não é mais Não elemento pode surpresa. Ele não pode ser Não elemento é elemento, surpresa. ele não Ele é o pode ser artilheiro algumas do Palmeiras, coisas não pode óbvias. ser. Toda hora, não pode ser surpresa. É um Exatamente. elemento óbvio. Tem coisas É. que vão acontecer. Vai acontecer. Jogada aérea, bola de escanteio na cabeça do Gustavo Gomes, vai acontecer. Você tem que se preparar para o que vai acontecer. E ontem, Em São Paulo, você não sai de São Paulo sem guarda-chuva, porque vai chover. Ontem, Pode que aconteça. ontem, no aquecimento, eles treinaram essa bola. Eu vi alguns highlights ali do aquecimento. Aí, tudo. highlights. Vocês estão Tá demais, todo hein? mundo no inglês. Não, eu tá. também tô fazendo aula de inglês. Mas ontem eu vi e não é possível, tem que olhar. É o Gustavo Gomes, tá dentro da área, a bola vai tocar nele. Aí ele vai sempre em direção da bola. Desculpa, BLT. Não, mas é isso, assim, só corroborou o que eu falei. É um jogador impressionante, é um cara que tem uma leitura de jogo fantástica e, para além de ser um baita de um zagueiro, ainda balança a rede quando é necessário. Então, assim, é uma das estratégias também do Abel. A gente cansou de ver o Palmeiras, muitas vezes, num jogo truncado, num jogo difícil, num jogo amarrado. Era igualzinho o gol de ontem. Joga a bola Igualzinho. no Gustavo Gomes, lá na área, porque ele resolve. E ele realmente resolve. Abre o placar no começo ainda do jogo, com 5 minutos. E a gente vê muitas vezes, dentro dessas torcidas argentinas, né? Tem todo um perfil, uma forma diferente de torcer. Eles não costumam se abater com gols, né? Eles tomam gol, eles continuam cantando, continuam empurrando. Ontem o Monumental estava muito cheio. Mas o segundo gol do Palmeiras foi um balde de água fria para a torcida argentina, né? Me pareceu, pelo menos, a impressão que eu tive. O Sibila falou isso. A impressão que eu tive Deu uma assistindo foi que deu uma amornada ali no jogo, uma amornada na torcida. Eles não estavam esperando um Palmeiras tão avassalador quanto foi. Pelo menos essa foi a sensação de quem estava até mesmo de longe vendo, né? O Sibila estava lá em loco, a gente chegou a falar com ele ontem, mas impressionante, impressionante. O Gustavo Gomes é mais um desses ótimos jogadores que o Abel tem à disposição dele. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!